Olá, eu sou o Ricardo Palandi e eu quero ajudar você a ter sucesso na internet. Neste vídeo eu vou passar algumas dicas de SEO que você precisa implementar no seu site e que vão ajudar a posicionar melhor o seu site dentro do resultado de pesquisa do Google. Colocar ele mais para cima, nas primeiras posições, quiçá na primeira página, para que você tenha mais oportunidades de vender. Antes de passar essas dicas, vamos relembrar o que é o SEO, vamos falar também um pouquinho do que são os links patrocinados do Google. O SEO nada mais é do que ações que você implementa no seu site e também fora do seu site que fazem com que o Google olhe para o seu site com bons olhos. Ao fazer isso, o seu site que está aqui embaixo, ele vai começar a ser melhor posicionado automaticamente e organicamente pelo Google, né? Esse é o termo correto. Você vai aparecer nas melhores posições dentro do resultado de pesquisa de maneira orgânica. O que são os links patrocinados do Google? Os links patrocinados do Google, você paga para o Google colocar você nas primeiras posições e ao fazer isso, você aumenta, né, a sua visibilidade, você aumenta tráfego no seu site e aumenta a sua possibilidade de vendas. Qual que é a diferença do SEO e do Google Ads? O SEO, ele é um resultado mais a médio e longo prazo. Não é algo que implemento hoje e amanhã já tenho resultado. Não, ele demora aí, né, de 2 meses, 3 meses para começar a aparecer nas primeiras posições e você começar então a gerar leads, a gerar vendas. O Google Ads é um negócio que você implementou hoje, iniciou uma campanha, imediatamente o Google já vai começar a colocar seu site nas primeiras posições porque você está pagando por isso. Então essa é a grande diferença. O SEO, ele é a médio e longo prazo. O Google, você paga para aparecer de maneira imediata. Com o SEO, você não faz nenhum investimento de dinheiro, de crédito para o Google, e com o Ads, com o Google Ads, né, os links patrocinados, você precisa fazer isso. O Google Ads é retorno imediato e o SEO é de médio a longo prazo. Por que eu devo usar um e por que eu devo usar outro? Se o custo da sua palavra-chave, pensando no Google Ads, né, ele é caro, né, se o clique ele é muito alto, você pode utilizar o SEO porque você não vai investir em créditos, você vai investir horas trabalhadas para fazer as ações e começar a ter resultado lá na frente. O Google Ads, quando você tem, né, o clique vale a pena para você, para o seu negócio, você coloca o Google Ads e imediatamente você vai começar a ter retorno sobre o que você investir. Beleza? Como que eu diferencio o que é Google Ads e o que é SEO? O que é links patrocinados e o que é SEO? Vamos lá que eu vou mostrar para você então como você identifica isso daí. Então, aqui eu tenho o Google e eu vou pesquisar um termo que é Insufilme Curitiba, um dos nossos clientes que utiliza SEO e aparece nas primeiras posições do Google. Então, Insufilme Curitiba. Pesquisa. Bom, na Insufilme Curitiba nós trabalhamos com SEO, né, na Interfilmes, nome da empresa. Nós trabalhamos com SEO. E veja, aqui no Google Meu Negócio, eles já aparecem nas primeiras posições, aqui eles aparecem em terceiro lugar, sem pagar nada. E dentro do resultado de pesquisa, eles estão aqui também, ó, a Interfilmes Curitiba. Como que eu sei que é o resultado do SEO e não é o Google Ads? É muito simples. No resultado de pesquisa, quando você pesquisa por algo, vamos comprar aqui, comprar celular. Quando eu pesquiso por alguma coisa, quando eu tenho os links patrocinados, ele tem a palavra anúncio aqui, ó. E quando não é um link patrocinado, quando ele aparece de maneira orgânica, ele não tem nada. Aqui dá para ver muito bem a diferença entre eles, né? Ó, anúncio e aqui não tem. Então, isso daqui é o orgânico e isso daqui são os links patrocinados do Google. Qual que é a diferença entre eles? No anúncio, você paga para aparecer aqui. Se eu clicar aqui nesse link,
nesse caso aqui, as Casas Bahia, vai pagar pelo meu clique. Está me levando para o site dela e aí o site tem que ser bom para poder comprar, né? Para eu poder comprar o que eles têm no site deles. Nesse daqui não pagou nada, entretanto, para que você tenha um bom posicionamento, ele não é imediato, demora ali pelo menos uns 2 meses. E por que eu falo que demora pelo menos 2 meses? Porque o Google, ele lê um site entre a cada 5 dias e 60 dias. Então pode levar até 60 dias para ele ler novamente um site e poder melhorar o posicionamento dele se você fez alguma implementação de SEO no seu site. Então, por isso que não é um resultado tão imediato. Deixa eu mostrar aqui um outro cliente. Eu vou pegar aqui a Do Laser, que é um cliente que nós também temos um trabalho de SEO. E o termo dele, né, a palavra-chave que ele utiliza é máquina de corte a laser. Desculpa. A Do Laser, ela utiliza SEO, tá vendo aqui, ó? Anúncio. E a Do Laser tá aqui. Ela está aparecendo sem pagar. Ó, um site feito por nós, assim como a Insufilme Curitiba. Outro cliente que nós também utilizamos para você perceber a diferença. Eu estou falando aqui da Comercial Pedrosa. Comercial Pedrosa, que trabalha com móveis para salão de beleza e cabeleireiro. Ó, no Google Maps eles aparecem em primeiro lugar. No Google Maps não, no Google Meu Negócio. E aparecem aqui também sem precisar pagar nada, certo? Então essa é a diferença do resultado orgânico e do resultado com o Google Ads. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos entrar aí para as dicas, né? Deixa eu mostrar para vocês quais são as dicas que você precisa implementar no seu site para que organicamente ele comece a aparecer nas primeiras posições do Google. Lembrando, nas primeiras posições do resultado de pesquisa do Google. Lembrando que isso não é um negócio imediato. Precisa ter. Por que precisa ter? Porque senão você não está concorrendo de igual para igual com os seus concorrentes. Imagina o seguinte, você não tem SEO no seu site, você não faz nenhuma ação no seu site e você então, vamos fazer uma analogia para você entender. Você vai concorrer numa competição de natação. Você vai lá para a piscina, só que está todo mundo utilizando o traje adequado, né, sunga ou maiô, para ir nadar e você está vestindo uma roupa para andar de esqui. Na hora que pula todo mundo na água para nadar, quem está vestido adequadamente vai embora e você vai ficar para trás, porque você não está vestido, você não está equipado adequadamente para fazer uma competição. Isso é a mesma coisa, se você não tem SEO no seu site, você não está concorrendo de igual para igual. Todo mundo está aqui na frente e você ficou para trás, porque você não é um site que é bem visto entre aspas, né? Não é melhor posicionado no resultado de pesquisa do Google, porque você não está equipado adequadamente, né? Então você precisa fazer isso. E aí eu vou colocar uma outra variável em cima dessa competição de natação. Você fez SEO no seu site. Na hora que você vai para a piscina, você vai nadar de igual para igual com todo mundo, certo? Porque você está equipado adequadamente. Você está vestindo as mesmas roupas que todo mundo para participar de uma competição de natação. E aí, nessa competição de natação, é permitido a você utilizar um acessório. Então você põe pé de pato. Com o pé de pato, o que vai acontecer? Você vai nadar muito mais rápido. O que é o pé de pato aqui na nossa analogia?
é você utilizar o Google Ads. Então você pode fazer uso do SEO e também do Google Ads, porque isso vai fazer com que você vá mais ainda lá para frente e seguramente aumentando bastante a sua possibilidade de vendas. Perfeito? Então vamos agora falar da primeira dica. A primeira dica é a palavra-chave ou o termo foco, né? Palavra foco ou termo foco, palavra-chave ou termo-chave. Do mesmo jeito que eu mostrei para vocês ali no caso da Dual Laser, máquina de corte a laser. Esse é o termo foco que foi utilizado para ele. Então, quando você constrói o seu site, você precisa definir qual que é o termo foco que vai ser levado em consideração pelo Google quando alguém pesquisar por aquilo que você vende, por aquilo que você oferece de serviço ou de produto. O termo foco, ele precisa estar no seu site e ele precisa ser utilizado em posições, em locais que o Google espera encontrar. Então imagine o seguinte, se a Dual Laser não estivesse fazendo SEO, se ela tivesse a palavra-chave lá, né, máquina de corte a laser, mas não estivesse colocada nos lugares corretos dentro do site. É a mesma coisa que nada. Então você precisa definir isso. Outra coisa importante, eu coloquei até em primeiro isso, porque é uma palavra-chave ou um termo foco por página do seu site. Então é 1 para 1. É uma palavra foco ou um termo foco para uma página. Então se você tem 2, 3, 4 produtos, 2, 3, 4 serviços e quer posicionar organicamente cada um deles, você precisa ter 2, 3, 4 páginas para cada um desses seus produtos ou serviços e trabalhar o termo foco em cada uma das páginas. Perfeito? Então se você tem 4 produtos e quer trabalhar os 4, você precisa ter 4 páginas, onde em cada uma das páginas você vai trabalhar o termo foco. A primeira coisa que você faz na hora de construir o seu site é definir o termo foco ou a palavra foco e depois distribuí-los em 3 lugares importantes dentro do seu site. No H1, que é um título, né? E todos esses 3 aí, o H1, o title e o description, eles são instruções de HTML que você coloca no seu site e o Google ele vai buscar dentro dessas tags o seu termo foco, a sua palavra foco. Se não tem isso ali, você não está equipado adequadamente e o Google não vai dar uma nota boa para o seu site. Vamos entender aonde que nós colocamos isso e para que você possa enxergar de maneira mais fácil o que eu estou te falando do H1 e do title. Ó, tá vendo aqui em cima, dentro das tabs, né, do Chrome, em cada um deles, olha só o que eu tenho. Máquina de corte a laser. É o termo foco da Dual Laser. Insufilme Curitiba. Tá vendo? Aparece ali, né, na tab. Móveis para salão de beleza, barbearia. Ou seja, aqui é o title, é onde precisa aparecer o seu termo foco. Outra informação importante. Dentro da Comercial Pedrosa, nós temos o H1, né? Tá vendo aqui, ó, móveis para salão de beleza e barbearia. No caso deles, eu sei que está aqui porque fui eu que construí. Né? Eu sei que tem aqui o móveis para salão de beleza, tá vendo? Ó, móveis para salão de beleza e barbearia. Precisa aparecer dentro do texto para que o Google ele faça o match. Olha, ele está lá dentro do title, está dentro do H1 e também tem um outro lugar importante que precisa aparecer, que é isso daqui, ó. Vamos ver aqui a pesquisa da Comercial Pedrosa. Ó, tá vendo aqui? Móveis para salão de beleza, barbearia. Isso daqui, ó,
Isso é o que nós chamamos de meta description. O meta description, ele é outra informação que está lá, né, nas tags, que precisa estar no site para que o Google ele olhe o H1, o title e o meta description. Todos precisam ter o termo foco ou a palavra foco para o Google falar, olha, esse site está preocupado em oferecer esse serviço, em oferecer esse produto. Então ele começa a melhorar de maneira orgânica o posicionamento do site dentro dos resultados de pesquisa. Dica importantíssima. Tá vendo aqui? Né, ó, tem os 3 pontinhos. Esse meta description, ele está maior do que o que é permitido pelo Google, que é o esperado pelo Google, algo em torno de 150, 160 caracteres. Então, trabalhe um texto que apareça aqui, ó, né? Dentro dessa descrição, né? Dentro desse espaço permitido pelo Google. Beleza? O title, a mesma coisa. Não adianta você colocar aqui um title enorme, porque o Google vai bloquear. No H1 não, no H1 não tem essa delimitação, pelo menos eu nunca vi isso, né? Mas o importante é que o termo foco ele esteja nas primeiras posições daquele seu texto, tanto do H1, quanto do description, quanto do title, tá certo? Vamos voltar ali para a apresentação. Então é isso, ó. No meta tag, os meta tags, né, H1, title e description precisam conter o seu termo foco. Certificado digital, né, o SSL. Nós percebemos a diferença que faz se o seu site tem um certificado digital ou não tem um certificado digital. Por quê? Porque o Google ele está preocupado com a segurança do internauta. Quem está visitando o seu site porque ele mandou a pessoa ir lá, porque ele apresentou o resultado de pesquisa, ele quer garantir que aquele site é um site confiável, é um site seguro. Então, se o site tem certificado digital, automaticamente ele já ganha mais pontos dentro da nota que o Google dá para o site e vai melhorando o posicionamento orgânico. Caso contrário, o Google diminui a nota dele e ele é apresentado não nas melhores posições. Então é importante que você tenha certificado digital, porque o Google leva em consideração isso na hora de dar uma nota para o site. Outra dica importantíssima do SEO é o conteúdo. E o conteúdo tem a ver com os textos e as imagens que você coloca no seu site. Perdão. O texto do seu site, ele tem que ser um texto original. Ele não pode ser uma cópia de um outro site. Na hora que isso acontece, você acha que está enganando o Google, que achou um texto bonitinho, bacana, mas o Google entende que é uma cópia e ele coloca o seu site nas piores posições. Ele não coloca nas melhores posições porque o Google entende. Enquanto nós estamos indo com a farinha, ele já fez o bolo, já serviu para um monte de gente e você acha que está enganando o Google, mas não consegue enganá-lo. Beleza? Então os textos, o Google ele leva em consideração um percentual de textos, né? Então sempre que você for construir o seu site, procure colocar em cada uma das páginas pelo menos 500 palavras. E é claro, não adianta colocar 500 palavras qualquer. O Google ele faz uma leitura de semântica, ele quer entender se o que você tem no site realmente faz sentido ou não. Então não adianta colocar 1.000, 1.200, 2.000, 5.000 palavras se não tem nada a ver com nada. O Google vai bloquear o seu site, ele não vai colocar nas melhores posições. Mais uma vez, não dá para enganar o Google. Outra coisa importante são as imagens. As imagens, o Google também tem um ranqueamento das imagens. Então, leve em consideração o tamanho da imagem, o nome do arquivo da imagem e coisas importantes na imagem. Deixa eu entrar aqui no site da qualquer um deles aqui para vocês entenderem. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o logo da Comercial Pedrosa. Se por algum motivo
o logo não é carregado, o Google ele busca uma informação dentro da programação do site que é uma descrição para essa imagem. Então toda a imagem que você coloca no seu site, ela precisa ter uma descrição. Por que isso? Porque se eu não vejo a imagem, pelo menos eu tenho o texto da imagem. Eu consigo saber que aqui deveria ter o logo da Comercial Pedrosa. Então o Google, ele leva isso em consideração também, tá certo? Então, quando você estiver construindo o seu site, leve em consideração a qualidade dos textos, a quantidade de palavras e também as imagens, tá? As imagens precisam ser imagens de qualidade, precisam ter a descrição, porque o Google leva isso em consideração na hora de ranquear o seu site. Outra coisa super importante é a construção do site. O que eu sempre falo para todo mundo. Todo mundo tem um celular. Meu celular está carregando aqui, eu não posso trazer para você ver, né? Ó, todo mundo tem um celular em mãos. Toda pesquisa dentro da internet, toda não, estou exagerando, mas a grande maioria das pesquisas, quando alguém quer comprar alguma coisa, ela começa com o celular. Né? A experiência da pessoa no celular dentro da internet é fazer pesquisa. Então, o seu site, ele precisa ser construído, antes de mais nada, pensando no celular, o que nós chamamos de mobile first. E quando ele é bem escrito para celular, ele é um site leve, ele é um site objetivo, ele é um site simples, carrega rápido, porque se você está num Wi-Fi, você pode até carregar rápido, mas se você está na rua utilizando o bom e velho 4G, ele vai carregar de acordo com a velocidade da sua rede. Então o site ele tem que ser leve, pensando em todos os cenários quando a pessoa estiver acessando o seu site, ou pelo celular ou pelo computador. Isso é o que nós chamamos da performance de quando você carrega o celular, quando você constrói o site. Pense na performance dele. Às vezes, né, ou quando você constrói um site, você pensa na tela do computador. Na tela do computador ela é maior e você consegue colocar um monte de imagem, consegue colocar um monte de coisas, né? Consegue colocar, né? Imagem pulando no site. É legal, é bonito? É, mas para o celular essas coisas não têm efeito. Então, procure ser o mais simples de objetivo para que você tenha performance tanto no computador quanto no celular, beleza? Olha, essas são as 5 dicas que eu extremamente recomendo que você implemente no seu site. Se você já tem um site, converse com quem construiu, fale com ele, peça para ele fazer essas alterações para você. Se você ainda não tem um site, está querendo construir um site, leve essas dicas em consideração para que você, já na largada, o seu site já seja bem posicionado pelo Google. Beleza? Não se esqueçam, se vocês precisarem de ajuda, podem nos procurar, que nós fazemos questão e teremos prazer em ajudar você com essas dicas, né? E se você também quiser que a gente faça uma avaliação do seu site para saber como que ele está, entre em contato conosco que nós também vamos te ajudar, tá bom? É isso daí, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo e muito obrigado por ficarem até o final. Tchau!